Legal. Então agora que a gente já escalou manualmente, vamos escalar o nosso serviço de forma automática, tá? Bom, como é que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai criar um serviço, um autoscaler manual usando o comando kubectl autoscale, tá? Então como é que eu vou fazer? Eu não vou usar nada daqui, eu não vou usar nenhum tipo de recurso do Helm, nem nada disso. Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou rodar um comando, tá? Você não precisa rodar esse comando aí se você não tiver, que chama kubectl watch, tá? O watch kubectl top pods, só para eu ter o registro. Se eu rodar kubectl, né, top pods, eu vou ter o número, né, de CPU, de memória que cada um dos pods está consumindo, tá? E o que eu estou fazendo com o watch é que, na verdade, estou rodando ele uma vez a cada um segundo para que a gente consiga ver o crescimento dessa escalabilidade, tá? E aí, para a gente escalar, eu vou rodar o comando kubectl autoscale, tá? E aí eu vou colocar deployment, que é o deployment que eu quero escalar, vai chamar porto backend, tá? Então eu vou colocar também qual que é o tipo de CPU que eu quero, né? Qual que é a porcentagem de CPU que eu quero que seja utilizado. Então quando ele chegar numa determinada porcentagem, eu quero que ele escale, né? Então eu vou colocar uma porcentagem baixa, porque a gente está testando, então eu vou colocar 20% só da CPU, tá? Quando chegar aqui, né, a gente está usando em millicores, tá? Então vamos supor que se fossem 200 cores, 200 millicores o máximo, 20% seriam 40, tá? Então a gente está usando aí a 20% da CPU e eu quero que ele tenha um mínimo de 1 e um máximo de 10, tá? Então a gente sabe que 10 não vai chegar, é o máximo que a gente consegue é 8, vamos colocar em 8, tá? E aí quando eu fizer esse comando, quando eu rodar esse comando, o que ele vai fazer para mim? Ele vai criar um HPA, ele vai criar um horizontal pod autoscaler. A gente consegue ver isso daqui através de kubectl get HPA, ou então você pode escrever horizontal pod autoscaler, tá? E aí você está vendo que a gente tem aqui agora, né, o uso de CPU, né, como unknown e base, né, que eu quero que ele escale como 20%, tá? Por enquanto ele ainda não recebeu as métricas, tá? Então ele demora um pouquinho para receber as métricas, você pode ver que agora ele já recebeu, então tá 1 aqui, 1% da CPU. E ele é um recurso como se fosse qualquer outro, nem um deployment, nem qualquer outra coisa, tudo bem? Então, basicamente o que a gente vai fazer agora é um stress test. A gente vai fazer com que isso daqui seja escalado de forma nativa, né, através de um teste de estresse. É importante você lembrar que, para que o HPA, né, para que o Horizontal Pod Autoscaler funcione, ele precisa ter métricas, tá? Então, ele precisa ter esses resources aqui. Ele precisa ter, na verdade, um limite, né, um limite de uso de CPU e a quantidade que ele precisa para utilizar. Por quê? Porque como é que ele vai saber que uma aplicação usou 20% da memória alocada para ela? Tudo bem? Então, ele precisa ter o número de recursos utilizados para que a gente possa saber calcular esse valor, tá? Então, aquilo lá fica obrigatório quando a gente quer fazer alguma coisa, tudo bem? Bom, então agora o que eu vou fazer? Estou com um comando rodando aqui, eu vou rodar nesse lado kubectl get deploy, certo? Porto backend, e vou colocar um traço W para ele continuar rodando esse comando. A mesma coisa que eu fiz com o Watch aqui, tá? E aí aqui eu vou usar uma ferramentinha chamada AB, que é o Apache Benchmark, tá? E aí eu vou rodar, eu já até rodei esse comando aqui, né? Eu vou deixar ela rodando 100 mil requisições em 50 clientes paralelos no nossa URL, né, de backend, né? Então eu quero que ele rode aqui. E é como se a gente estivesse acessando, né, de fato, a URL /chips aqui, com 50 browsers diferentes, batendo 10 mil requests, 100 mil requests cada um, tudo bem? Então eu vou rodar esse comando, você vai ver que ele vai começar aqui, ele é um pouquinho demorado para começar a fazer essas requests. Essencialmente o que ele vai fazer é mudar aqui, né, no réplicas do deployment, o número de réplicas que a gente quer, tá? E aí esses pods vão ser escalados de forma nativa, tá? Então, no início ele demora um pouquinho para iniciar, para poder pegar de fato o uso da CPU, mas você pode ver que agora ele já está rodando, então você pode ver que ó, a gente chegou quase no limite aqui da CPU, então ele precisa de 4 aqui agora no total, então ele já tem 4 sendo utilizados, ele já escalou automaticamente, então agora eu tenho 4 pods sendo utilizados, e agora eu quero 8, né? Então ele está no máximo, já ele chegou no limite dos meus pods, então eu não posso mais escalar além disso, tá? E aí se eu parar o benchmarking, né? Vou parar aqui o benchmarking. E aí, depois de um tempo, você vai ver que, conforme o uso de CPU, a parada, né, o downscale, né, que é quando a gente começa a escalar para baixo, ele demora um pouco mais do que o upscale, porque algumas requisições ficam presas, né, então eles precisam ser terminadas antes de ser finalizadas. E aí o HPA vai esperar pelo menos alguns segundos, né, isso é configurável também,
para poder baixar o número de pods. Então você pode ver que agora aqui, né, os pods já foram escalados de volta, então você pode ver que ele demora mais ou menos 5 minutos para que o downscale seja feito. Então ele estava em 8, aí depois ele só precisava de 1, e aí ele removeu todos os pods que não eram mais necessários, tá? Então, o que a gente viu aqui agora é a criação, de fato, de um autoscaler, né, de forma manual, de forma interativa, né? Então não era de forma declarativa. Então a gente consegue fazer aqui, além disso, né, usar a kubectl autoscale também para rodar, para criar um recurso, né, de HPA para a gente de forma declarativa. Então, se a gente fizer CPU percent e colocar 20, depois min igual a 1 e max igual a 8, e combinar com a flag dry run que a gente já viu e a flag -o, que é -output, com YAML, e a gente fizer esse output sair, por exemplo, para um arquivo chamado hpa.yaml, a gente vai ter aqui, né, esse arquivo que tem já toda a definição que a gente precisa, tá? Porém, presta atenção que aqui a gente só consegue fazer o deploy usando a CPU, tá? Então a gente não consegue usar a memória para isso, tá? Porque a gente está na versão 1 do autoscaler, tá? Existe uma outra ferramenta, né, um outro tipo de autoscaler que a gente vai ver no próximo vídeo, que é justamente o autoscaler mais elaborado, onde a gente consegue evoluir por um modelo onde a gente consegue usar múltiplas métricas, tanto CPU quanto memória, por exemplo, tá? Então, fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.